Pessoal, há muitos boatos hoje nos grupos do Facebook, no Instagram, em todo lado, sobre o encerramento da nacionalidade portuguesa pela via sefardita. Há boatos também, né, que isso vai se encerrar agora para 31 de dezembro de 2023. E a primeira coisa que é importante considerar para esse feito é que isso ainda não é uma certeza. Há uma previsão muito forte de que isso vai acontecer, até porque existe força política para isso, nesse sentido, né? Nesse sentido, a gente decidiu vir aqui trazer para vocês ah, as regras de funcionamento básicas sobre a nacionalidade sefardita, para que você que tem interesse em tentar perseguir uma nacionalidade portuguesa pela via sefardita possa ter acesso. Exatamente. Só para clarificar para quem está nos assistindo, há uma proposta de lei para ser julgada pela Assembleia da República, para ser votada, no caso, e com essa data limite para 31/12, e a gente vê pelo histórico de Portugal, porque ano passado colocaram uma certa resistência com a obrigatoriedade de comprovar o vínculo com o país, o que não existia e não faz sentido existir, por ser uma reparação histórica com aqueles descendentes, de certa forma, de um judeu que foi obrigado a sair do país. Inclusive, a própria Sil, né, no ano passado, ela fez um despacho demonstrando que considerava isso inconstitucional. Porque, imagina, se em 1520, você teve um ascendente que foi condenado à fogueira, e os filhos tiveram que fugir de Portugal, perderam o vínculo de forma compulsória com Portugal, como é que você poderia exigir que hoje o descendente lá no Brasil, na China, no Japão, nos Estados Unidos, pudesse ter vínculo com Portugal, né? Foi um vínculo que foi quebrado por força da majestade, né? Exatamente. Foi impossibilitado de manter esse vínculo. E então, o que acontece é que nós vemos pela postura que tem sido adotada legislativa aqui em Portugal em relação a esse assunto, que é o interesse deles, de fato, acabar com esse processo. Até porque hoje ele representa cerca de 40%, 50% de todos os processos de nacionalidades protocolados junto ao conservatório. E não é o melhor processo do que eles gostam, porque perceba, se você está aqui através de estudo, através de trabalho, ou qualquer outro critério, você vai ter contribuição à segurança social, você vai ter uma vida ativa em Portugal. Enquanto que, pela modalidade sefardita, até 31 de agosto do ano passado, não precisava sequer demonstrar vínculo com a comunidade portuguesa, o que foi alterado para 1º de setembro de 2022. Ou seja, de 1º de setembro de 2022 até agora, até esse momento, foi adicionada à lei de nacionalidade a linha que diz respeito ao vínculo com Portugal. Iniciando nessa parte do vínculo, né, doutor Felipe? Foram adicionadas 3 linhas, que são os regulamentos básicos. São as viagens recorrentes durante a vida ao país, receber herança ou doação em Portugal. Participações societárias e sociedades sim. cotadas Okay. Em Portugal. Esses são os 3 estereótipos de vínculo criados em Portugal que estão na lei. Pelos despachos da conservatória, existe uma determinação sobre como isso funciona? Não existe. Como o vínculo começou em setembro do ano passado, nenhum processo ainda foi julgado. Sim. Então a gente não sabe ainda com precisão qual é a posição da conservatória nesse sentido. Mas, até 2019, a nacionalidade de neto também exigia a comprovação de vínculo. E a conservatória entendia esse vínculo de diversas formas. Então, por exemplo, o exemplo do meu caso. Eu vim para Portugal, não tinha muitas viagens regulares, mas eu sou residente. Ou seja, pela letra fria da lei, eu não tenho vínculo. Mas a conservatória entende que eu tenho porque eu resido aqui. Então, existe um sentido de também ter uma ampliação, uma interpretação do que é esse vínculo, de modo a você construir essa ideia. Portanto, você deve fazer uma construção no sentido de estabelecer o que é o teu vínculo com Portugal para fins da nacionalidade judaica sefardita portuguesa. Exatamente. As pessoas vão criando esse vínculo conforme o tempo vai passando na vida, né? Seja por viagens, a gente tem muitos clientes que, de certa forma, num tempo passado, optaram por um certo momento em buscar uma vida em Portugal, então acabaram tirando alguns documentos, como NIF, abrindo uma conta em banco português, tiveram certa movimentação. Tem previdência privada. Tem clientes com contrato de arrendamento de 3 meses, porque passaram 3 meses em Portugal para ver como funcionava o país, porque se interessaram em morar aqui. Então tudo isso é vínculo, não só o fato da viagem recorrente, receber herança, estudado, ter feito pós-graduação, ter feito mestrado, ter feito doutoramento, ter arrendado apartamentos na vida durante o período que passei em Portugal, ter contribuições previdenciárias em algum momento da sua vida também. Por isso que essa parte do vínculo é muito importante que você procure um profissional de sua confiança para que você possa tentar construir com ele uma argumentação no sentido do que é o teu vínculo. Qual é o teu vínculo, como estabelecer,
como determinar se isso é um vínculo suficiente ou não para fins do estabelecimento da nacionalidade portuguesa via judeus sefaditas. Então, esse é o primeiro grande ponto, né, da lei. E a outra é a questão do vínculo com o judeu. Que prescinde do relatório genealógico apresentado à CIL, que é a Comunidade Israelita de Lisboa, e após ela analisar todas as provas documentais ou testemunhais que levam até esse judeu, eles emitem um certificado atestando que você tem essa ligação direta, essa ascendência. O que acontece é que dentro do decreto regulamentar da Lei de Nacionalidade, há a previsão de que na falta desse documento, desse certificado emitido pela CIL... Só uma interrupção. O Felipe está falando na falta desse documento por quê? Porque se você está pretendendo iniciar hoje o teu processo pela via sefadita, a verdade é que não dá mais tempo da CIL certificar, exatamente. Porque a CIL hoje leva um ano e meio, né, doutor Felipe, para poder certificar os judeus sefaditas. Ou seja, o primeiro passo seria você contratar alguém para fazer o teu estudo genealógico, para que você possa munir o teu advogado com o estudo genealógico e com o teu protocolo na CIL. E aí sim entra o decreto regulamentar. Porque o que acontece se você protocolar hoje na CIL, daqui a mais ou menos um ano e meio você vai ser certificado. E a lei, teoricamente, já poderia ter se encerrado com a previsão nova. Então, o que é que faz nesse caso? O que é que faz quando você quer iniciar o processo hoje e acha que não dá tempo? Você tem que usar o decreto regulamentar, que é o que o Dr. Felipe está falando. Pois ele possibilita que você protocole o processo da conservatória munido do comprovante de que há o protocolo junto à CIL e também do estudo genealógico com as provas, porque eles podem jogar o processo sem o certificado da CIL, somente com as provas. Lógico que não é interesse da conservatória isso, é muito mais seguro para eles esperar a CIL certificar você, então eles aceitam esse tipo de protocolo também, só com o estudo genealógico e o comprovante do protocolo realizado. Por quê? Porque você vai ter aí, nesse caso, 2 órgãos portugueses lhe dando a sustentação. A conservatória, que tem um protocolo próprio para protocolar esses processos, para quem ainda não é certificado, mas está em processo de certificação, tanto que para protocolar os processos de nacionalidade é necessário primeiro aguardar ter toda a parte genealógica já realizada e já protocolada na CIL. Isso vai virar, um tripé, isso vai ser um dos pés do seu processo. E o próprio despacho da CIL, que também determina que o momento válido para finalizar a lei vigente é o momento do protocolo, da submissão do teu estudo genealógico que te linka ao judeu junto com a CIL. Então, basicamente, você tem aí dois pés já feitos, né? Ou seja, você tem primeiro a parte do vínculo com Portugal, que a partir do 1º de setembro de 2022 se torna obrigatório. E aí você precisa mesmo tentar entender se o que você tem é vínculo ou não. E se dá tempo construir esse vínculo até o final do ano ou não. Porque tem pessoas que já têm muito próximo do vínculo. Talvez faça mais uma viagem para Portugal e consegue ter um pacote de vínculo ali minimamente aceitável. O estudo genealógico, para quem vai fazer ainda, tem que ser muito urgente, porque de fato isso, você está muito atrasado, mas tem que dar tempo. E leva um certo tempo, né? Leva tempo, porque, como eu digo, não é fast food, né? Tem que se procurar, de fato, os teus ascendentes. E isso, às vezes, por mais que exista hoje empresas muito capacitadas que fazem isso muito rápido, muito prático, leva um tempo. Precisa primeiro criar a tua árvore modelo 3. E essa árvore modelo 3, a fase inicial da pesquisa, né? Vamos dizer, o nível 1, é o fazimento dessa árvore. Logo em seguida, é feito com essa árvore o estudo genealógico, que é um conteúdo mais monográfico, é um relatório genealógico mesmo, em que vai contendo ali aquelas provas normalmente sigilosas, porque os genealogistas não são bobos e eles não divulgam isso de forma gratuita, obviamente, né? Então é quase que um mercado, né, pela detenção dessas provas, de modo que você tem que pagar um genealogista para fazer, ou se a sua genealogia for mais simples e você já tiver acesso a tudo aquilo, ou já tiver feito, por exemplo, você pode fazer também seu relatório. Todos esses procedimentos que nós estamos falando aqui, eles não são exclusivos da advocacia ou de genealogistas, podem ser feitos sozinhos. Honestamente, hoje, na conjuntura atual, eu não recomendo, porque quando se torna um volume muito grande da conservatória, na própria CIL, eles estão mais criteriosos. Então, a chance de você ter sucesso contratando profissionais adequados para isso é maior. Mas se você também tem essa formação técnica suficiente para o ato, faça. Mas de modo que você tem... Primeiro passo, nível 1, fazer o teu estudo genealógico. Não, teu estudo não, tua árvore. Tem ascendente judeu, você vai requisitar o fazimento do relatório genealógico.
Feito o relatório genealógico, isso você vai disponibilizar para o teu profissional e ele vai juntar isso no teu pé da parte genealógica do processo. Juntou com a parte do vínculo devidamente construído, só sobra o terceiro ponto do processo, que é a tua documentação básica. Basicamente, saber se você tem a capacidade civil e capacidade social de protocolar um pedido de nacionalidade. Exatamente, que é pelo meio do documento de identificação, certidão de nascimento e o comprovante criminal do país que você reside e do país de nascimento. E dos países que você residiu nos últimos 5 anos por um período superior a 6 meses. Feito isso, provando sua capacidade civil para o processo de nacionalidade, você vai estar elegível para requerer a nacionalidade portuguesa pela via cefardita, presumivelmente até o final do ano.